Bem-vindo, irmão, irmã, a este programa O Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima, onde tenho várias outras missões. É com alegria que entra em sua casa ou que entro no espaço onde se encontra para lhe dar a conhecer um dos muitos carismas que a Igreja, que surgiram na Igreja e que deram origem a movimentos, a comunidades, a congregações religiosas e a muitas outras obras que enchem de dinamismo, de alegria a vida da Igreja e que servem a muitas pessoas. E em cada semana levamos então até si o conhecimento de um desses carismas. Hoje vamos levar até si o conhecimento de um carisma bastante notável, que é o carisma da Companhia de Jesus, dos jesuítas. E para nos desvendar um pouco de alguns dos segredos deste carisma e da congregação que a partir dele nasceu, temos connosco uma figura bem conhecida de todos aqueles que seguem a Canção Nova. Trata-se do Padre Dário Pedroso, a quem saúdo. Padre Dário, bem-vindo, obrigado por a disponibilidade para estar connosco nesta gravação. Quem agradece sou eu, porque é mais uma ocasião para estar na Canção Nova, que para mim é sempre um gosto e uma alegria muito grande, e poder falar da Companhia de Jesus. Muito bem. E, embora muitos já o conheçam, mas pedir-lhe uma apresentação breve de onde é, onde está, para onde vai. Eu sou o Padre Dário Pedroso, nasci na Póvoa de Santo Adrião, concelho de Loures, e vivi ali em Lisboa até aos 21 anos. Depois entrei na Companhia de Jesus em 64, fiz os estudos normais da Companhia, fui ordenado em 75 e depois tenho estado a maior parte da minha vida em Braga, exceto 7 anos que estive em Coimbra, mestre de noviços, e a dar aulas no ISET, também aulas de Teologia Espiritual, e agora chegou o momento de 50 anos depois, no ano em que faço as bodas de ouro, de sair de Braga e ir para a Charneca da Caparica. Naquela zona, a Companhia de Jesus tem 4 paróquias, 4 párocos, portanto, eu vou não ser pároco, mas ser o responsável da comunidade, que seremos, se Deus quiser, 7 jesuítas naquela zona. Muito bem. Então, antes da gente avançar com a nossa conversa, vamos seguir um documentário que a equipa da Canção Nova preparou para si, para todos nós, e em que nos fará um retrato, assim, do essencial das origens e das características da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é um instituto religioso da Igreja Católica. Foi fundada por Santo Inácio de Loyola e seus companheiros em 1540. A sua finalidade geral é a procura do maior serviço a Deus e à Igreja, colocando-se inteiramente à disposição do Papa. Assim, toda a atividade dos jesuítas visa a evangelização do mundo e, mais concretamente, a defesa da fé e a promoção da justiça em permanente diálogo cultural e interreligioso. A Companhia de Jesus é o instituto religioso masculino mais numeroso na Igreja Católica. Conta com 18.516 membros, com uma média de idade de 57 a 44 anos, sendo que 13.112 são sacerdotes e 1.675 são irmãos, 2.920 são jesuítas em formação e 809 são noviços. A sua distribuição faz-se por 127 países dos 5 continentes, sendo os Estados Unidos da América e a Índia os países com maior número de jesuítas. O que fazem? Dedicam-se à espiritualidade, promovendo os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e publicando livros e revistas de ajuda à vida de oração. Dedicam-se à educação através dos colégios, dedicam-se à pastoral juvenil através do trabalho pastoral nos colégios e nos centros universitários. Dedicam-se à cultura através de uma faculdade de filosofia e várias publicações científicas. Dedicam-se ao trabalho social, em particular com refugiados e imigrantes. Dedicam-se ao trabalho paroquial em estreita colaboração com as dioceses, dedicam-se às missões e apoio ao desenvolvimento, para além dos trabalhos em obras próprias, colaboram com diversos movimentos e noutras atividades. É
Esta é a história de amor que os jesuítas gostam de contar. É esta a espiritualidade que os inspira a inspirar outros. Padre Dário, depois deste retrato da Companhia de Jesus, vamos então explorar, por assim dizer, ou desenvolver um pouco mais algumas das coisas que já aparecem aqui, mas agora desenvolver. Sabemos que a Companhia de Jesus nasceu a partir da experiência e da vida de Santo Inácio de Loyola. Conte-nos um pouco do percurso de vida e das descobertas de Santo Inácio de Loyola. Inácio nasceu em Loyola, de uma família nobre, viveu até algum tempo como pajem na corte, depois dedicou-se mais, porque era tempo de guerra, às artes militares, como se dizia naquele tempo, e foi exatamente no cerco de Pamplona, numa batalha com os franceses, que uma bomba lhe partiu uma perna. Foi trazido para o castelo de Loyola, diríamos, e aí foi tratado. Era um homem vaidoso, era um homem muito autossuficiente, e foi de tal modo que pediu aos médicos, como a perna estava um bocadinho torta, operações daquele tempo, que os médicos voltassem a quebrar a perna a sangue frio para fazer nova operação. Portanto, era desta tempo. Corrigirem. Era desta tempo. O defeito porque ele tinha uns sonhos de cavalaria, tinha uns sonhos até de um casamento com uma princesa, tinha na sua cabeça vaidades mundanas além de um grande coração. E foi nessa convalescença que ele pediu livros de cavalaria para ler, e a cunhada que vivia e o irmão, que eram os donos do castelo, como mais velhos, como irmão mais velho, deram-lhe livros da vida dos santos e da vida de Jesus Cristo. E foi através dessas leituras que ele começou a abrir-se à graça e a uma conversão, dada por Deus, evidente, não nascida dele. E começou a pensar, se Francisco de Assis fez assim, porque é que eu não hei de fazer? Se São Domingos fez assim, porque é que eu não hei de fazer? E a partir daqui veio, de facto, uma mudança radical. É verdade que também, segundo ele diz na sua autobiografia, que é um livro simpático, que ele ditou a um português, padre Gonçalves da Câmara, ele não escreveu a autobiografia, foi ditando e o outro foi escrevendo. E ele conta, de facto, que durante essa época da convalescença teve grandes graças de Deus e até ele deve a sua cura à intervenção de São Pedro, talvez por isso o seu amor à Igreja e ao Papa, e uma aparição de Nossa Senhora que lhe deu o dom da castidade perfeita daí por diante, que é uma graça extraordinária. Depois de poder começar a andar, e resolveu partir, deixar a família, deixar o palácio, deixar o solar de Loyola e partiu em direção a Manresa para, antes de mais, fazer uma confissão da sua vida, uma confissão geral, que demorou 3 dias, não só porque tinha muitos pecados, mas ele chegou a estar preso pelas patifarias que fez, mas porque era uma confissão com tempo, com espaço, interrompida pelos cânticos gregorianos do mosteiro de Monserrate, e aí fez uma confissão geral. Curiosamente, este pormenor a mim me encanta, a um monge beneditino que havia de vir para Portugal, para Tibães, onde foi abade do mosteiro de Tibães. E tem lá um grande retábulo, uma pintura desse abade, a quem ele se confessou. A partir daí, Inácio ficou com outro coração. Sobretudo, passeando ele junto ao rio Cardonera, em Manresa, diz que se sentou olhando o rio e que Deus lhe deu a graça de como que
um coração e uns olhos novos que viu novas todas as coisas, desde a visão da Santíssima Trindade, mas também o mundo criado, uma visão do homem, da vida, do mundo, foi tudo renovado pela ação e pelo dom do Espírito Santo. Depois, se calhar vamos dar um pulinho como é que, a partir dessa experiência pessoal e dessa descoberta que ele foi fazendo, e há depois muitos outros episódios de todo esse percurso e que vão marcarem, sem dúvida, a origem da companhia, como é que, a partir daqui, vai surgir, a certa altura, a Companhia de Jesus? Vai surgir porque ele primeiro começou a estudar em Espanha. Ele percebeu que só estudando podia ajudar o próximo. Só sabendo, não estava ainda na cabeça a ideia de ser padre, muito menos de fundar uma ordem. Claro. Então começou a estudar. Veio a Inquisição que o perseguiu e que o meteu na cadeia também, e depois parte para Paris, para a Sorbonne, para estudar. E aí encontra Francisco Xavier, Pedro Fabro, os primeiros companheiros. Então é este grupo dos 7 primeiros companheiros que se determinam a fazer um voto de castidade, a viver em pobreza e a ir à Terra Santa, mas bem longe de fundarem a Companhia de Jesus. Acabados os estudos, fizeram isto seriamente, porque havia um já que era padre, hoje São Pedro Fabro, canonizado já pelo Papa Francisco, um dos primeiros companheiros. Fizeram esses compromissos, esses votos, se podemos dizer assim. Vindo para Veneza, para partir para a Terra Santa, não puderam partir, não havia barcos, havia tempestades, havia guerra, então resolveram, era o que tinham decidido, ir para Roma e pôr-se às ordens do Papa. E aí começou a Companhia de Jesus. Com esse pequeno grupo. Com esse pequeno grupo. Quase todos foram ordenados em Veneza, antes de chegar a Roma, mas Inácio esteve mais de um ano à espera para celebrar a sua primeira missa, a Missa Nova, que é uma coisa curiosa, como é que um místico está um ano à espera para celebrar a missa. A Companhia de Jesus foi depois aprovada pelo Papa Paulo III em 27 de setembro de 1540. E é esta a data do início deste pequenino grupo como ordem religiosa. Agora, um elemento fundamental quer da experiência de Inácio de Loyola e depois deste primeiro grupo é aquilo que hoje são chamados os exercícios espirituais. Sim. Como é que se insere essa descoberta que Inácio de Loyola faz no percurso dele e dos seus companheiros e depois na proposta que ainda hoje continua a ser determinante na Companhia de Jesus? Sem dúvida. E no mundo. Já em Espanha, em Salamanca, em Alcalá, ele dava os exercícios espirituais a leigos e até a padres diocesanos, dava os exercícios, que são uma caminhada orante, um percurso de oração com várias fases, a que ele chama as 4 semanas dos exercícios espirituais. Mas foi essa grande experiência que ele fez com Francisco Xavier, com Pedro Fabro, com os primeiros companheiros. E foi a partir dessa experiência que Francisco Xavier se converteu e depois decidiu ser companheiro de Inácio. Era um homem muito difícil, não de temperamento, mas de conversão, mas foi através desta caminhada dos exercícios espirituais. Eles foram, antes de mais, uma experiência que Inácio fez. Depois, uma experiência que ele fez com outros. E, finalmente, um livro que ele começou a escrever. Portanto, é a partir da sua experiência espiritual e das meditações que ele ia fazendo, algumas até, se calhar, tiradas também de outros autores cristãos da altura, que ele realiza esse sonho de pôr por escrito depois o livrinho, que é uma coisinha pequenina, um livrinho dos exercícios espirituais. Curiosamente, aquilo que temos no começo do livro foi a última coisa que ele escreveu já em Roma como geral da companhia, que são pequenos conselhos para aqueles que fazem e para aqueles que dão exercícios. Ele queria ajudar os seus irmãos jesuítas a dar
exercícios espirituais. E então escreveu aquelas anotações, aquelas adições, mais algumas regras, mas é curioso que o grosso dos exercícios foi a primeira coisa a ser escrita. Depois, aquele começo, foi a última de todas, que eram uns conselhos práticos. Os exercícios estão divididos em 4 semanas. Uma primeira semana que diria de conversão, pecado, misericórdia, tentação, meditação até do inferno. Depois deste momento grande de conversão e de graça, a segunda semana, as semanas não são de 7 dias, são consoante períodos de tempo. A primeira semana habitualmente leva 6 dias, 5 dias, depende do grupo ou da pessoa. Depois, uma segunda semana mais comprida, de 10, 11 dias, em que começa que Jesus Cristo a chamar por nós e a convidar-nos a segui-lo, e depois uma série de meditações, quer da vida oculta, quer da vida pública, e umas meditações ditas inacianas que ele próprio escreveu. Depois uma terceira semana em que se medita a ceia e a paixão, e uma quarta semana, 4, 5 dias, em que se medita a ressurreição. E tudo termina com uma contemplação para alcançar amor. É este o conjunto da experiência espiritual de quem se faz os exercícios de mês. E o normal é um mês. É um mês. Foi para isso que ele os fez. Era essa experiência que ele dava. Mesmo ao nosso embaixador Ortiz, que vivia em Roma na altura, que foi fazer a Monte Cassino, ao mosteiro beneditino, a experiência dos exercícios espirituais, foi de mês. Nessa altura dos inícios, essa proposta de um mês era, digamos assim, em dedicação exclusiva a fazer esse exercício, ou isso era intervalado com as circunstâncias da vida diária? Não, habitualmente era feito em silêncio e uma experiência orante e de recolhimento. A vida era de outra maneira, era mais fácil, não havia horários de trabalho como há hoje, nem havia... mas era assim. Mas ele também diz lá que para quem não puder fazer os 30 dias, que se lhe dê ao menos uma meditação de manhã e que ao longo do dia a pessoa vá no seu trabalho, vá aprofundando. Portanto, ele próprio percebeu que fazer assim, em ambiente de silêncio, fechado, não é para toda a gente, e até diz em algures, nos exercícios, numa anotaçãozinha, que algumas pessoas só estarão capazes de fazer a chamada primeira semana, porque depois já não têm pedalada espiritual e humana para poder continuar. Agora, então, iríamos ao carisma. Normalmente, ou melhor, uma das formas de definir um carisma é uma palavra de Deus que é vivida de uma forma extraordinária ou de uma forma particularmente intensa por o fundador ou por o primeiro grupo. Existe essa palavra de Deus no caso de Santo Inácio de Loyola e do carisma? Existem algumas. A primeira que marcou mais e que continua a marcar-nos a nós jesuítas é em tudo amar e servir. É o que vem nos exercícios espirituais. Outra é tudo para a maior glória de Deus. Outra que Inácio insistia muito e que deixa nas Constituições, que o jesuíta deve estar disponível para ir e partir onde houver mais necessidade e o bem seja mais universal. Maior serviço e um bem mais universal. São traços de uma personalidade dele, que passa para nós e que tentamos viver, cada um com as suas dificuldades. É o seu modo. E é exatamente a partir deste, digamos, de um grande objetivo, de um objetivo muito global, que derivam depois o tipo de atividades, o tipo de dedicação, o modo de agir na Igreja e na sociedade dos jesuítas. O que é que fazem os jesuítas? Eu diria que fazem tudo, até pecados. Aliás, temos uma congregação geral, 32, que ao definir o que é um jesuíta, começa por dizer: um jesuíta é um pecador que descobre Jesus Cristo e que aceita o desafio dele de uma vida
na companhia de Jesus, vivendo os votos de castidade, pobreza e obediência e, sobretudo, o voto de obediência ao Papa, que é um quarto voto que a companhia tem, que de algum modo marca o nosso carisma, o nosso estilo de vida, a nossa espiritualidade, é este sentir com a Igreja. Aliás, Inácio tem umas regras nos exercícios que se chamam exatamente assim, sentir com a Igreja. Então, esta disponibilidade para o serviço da Igreja às ordens do Sumo Pontífice para a missão. E o Papa pode dispor de nós sempre que queira para qualquer missão, porque estamos disponíveis para isso. Se me pergunta o que é que fazemos, um pouco de tudo. Há universidades, há revistas, há paróquias, há trabalhos sociais cada vez mais e mais intensos, há missões em muitos países do mundo. Nós estamos em cerca de 90 e tal países da Companhia de Jesus. Há o serviço às dioceses, não só nas paróquias, mas há em algumas partes do mundo. A Companhia assume, por exemplo, o seminário ou a direção espiritual dos seminaristas. E depois uma outra característica, por exemplo, que é alguns que se dedicam à investigação científica, em qualquer campo. E foi isso que mais marcou, já antes do Marquês de Pombal nos ter expulso, éramos os homens do científico, da biologia, da astronomia. Foi assim que alguns jesuítas entraram até na corte da China e do Japão. Foi através da ciência dita profana, mas que eles assumiam aquilo como um apostolado. Isso é uma prova de que a ciência e a fé não são de modo nenhum incompatíveis. Não, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Portanto, Inácio percebeu bem isso e hoje, graças a Deus, isso se entende de uma maneira plena e muito concreta. Mas, de facto, é bonito pensar. Tivemos agora um encontro em Sotelo, em que estávamos cerca de 100 jesuítas para recordar a restauração da Companhia. Como sabe, a Companhia foi suprimida por um Papa. Não só por Marquês, mas por um decreto papal, a Companhia foi suprimida. E depois, passados quase 40 anos, foi restaurada. Outro Papa, outro decreto. E faz 200 anos da restauração da Companhia. Então, foi uma ocasião de nós todos refletirmos um bocadinho, quer a nível mundial, mas sobretudo a nível de Portugal. Fomos expulsos na altura do Marquês, ficámos sem nada, muitos morreram na cadeia, muitos foram torturados, muitos foram... Depois, no tempo do Matafratos, no tempo do rei Dom Miguel, António Augusto Aguiar, outra vez. Expoliados de tudo, e depois na República, novamente em 1910. E lá viemos, aos pouquinhos, e cá estamos outra vez. A renascer constantemente. Padre Dário, o tempo está quase a chegar ao fim e iríamos passar para a sua própria história. Como é que encontrou este carisma, o que é que o fascinou neste carisma e que o fez depois também encontrar aqui a vocação religiosa e sacerdotal como jesuíta? Eu, como disse, sou da Póvoa de Santo Adrião, ali encostadinho ao Lumiar. E no Lumiar já havia o Colégio São João de Brito. O meu pai, que não era cristão, nem católico, nem apostólico, nem romano, tinha um ódio aos padres e às freiras, mas como o colégio tinha fama de ensinar bem e estava perto de casa, depois de um ano no Liceu Camões, eu fui estudar para o Colégio São João de Brito. Eu penso que foi uma maneira de Deus me ajudar a encontrar Inácio, a encontrar São João de Brito, a festa de São João de Brito, o nome dele, a história dele como mártir, como padre jesuíta português que vai ser morto na Índia. Tudo isso me tocou muito por dentro. A formação cristã, tínhamos missa diária nessa altura no colégio. Foram instrumentos providenciais para que o Senhor me fizesse nascer no coração o desejo de ser jesuíta e de entrar na Companhia de Jesus. Foi por aí que nasceu. Eu não sei,
É muito difícil a gente determinar, a não ser por uma graça mística, o dia em que isto começou. Claro. Eu penso que quando fui para o colégio, eu já tinha um desejo cá dentro muito grande. É um mistério da minha vida que um dia, se Deus quiser, hei de escrever. Porque é que na minha família, não se rezando, não indo ninguém à missa, não sendo casados pela igreja, eu comecei a ter tanto gosto pelas coisas espirituais. Porquê? Só Deus sabe. Foi graça dele. Lembro-me que a professora da instrução primária nos convidou a decorar as orações do Pai Nosso, da Ave Maria, de Salve Rainha, e eu tive um gosto imenso de saber aquelas coisas que em casa ninguém rezava, nem ninguém sabia. Porquê? Não sei. Era para ser missionário em casa? Também, sem dúvida. O meu pai depois há de se converter aos 70 anos e fazer a primeira comunhão com 70 anos, que é uma coisa linda, maravilhosa. Amei-me mais cedo, mas o pai aos 70 anos. E depois fui eu que lhe dei a Santa Unção. O primeiro doente que eu ungi como sacerdote foi meu pai. Deus lá escreve a sua história. E entrei, como disse, na apresentação, na Companhia de Jesus. No dia seguinte a fazer 21 anos, fugi de casa, de Lisboa para Sotelo, para o noviciado. No dia Fugir, literalmente. Fugir, literalmente, sem mala, sem enxoval, sem roupa, sem pasta de dente, sem nada. Só com o dinheiro para o comboio e um terço no bolso para poder rezar para o caminho. Nada. E os jesuítas não o devolveram a casa? Não devolveram, porque estava tudo combinado. Estava-se à espera que eu fizesse, eu estava empregado nessa altura, estava empregado. Eu depois dos estudos do liceu ainda fiz aptidão à Universidade em Engenharia, mas depois como o meu pai soube do meu desejo, porque eu pedi para entrar na companhia, o meu pai disse, não vais estudar mais, tu vais trabalhar. E arranjou-me um emprego para ver se com lavagens ao servo me tiravam a maluqueira de ser padre. Não tiraram, graças a Deus. Porque ele já sabia que havia essa ideia. Sabia porque eu pedi. Sabia porque eu pedi. Pediu aos para 19 anos pedi para entrar na Companhia de Jesus. Certo. E ele disse que não. Nem pensar. Quis-me matar com uma faca. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia que nem se devia contar aqui. Porque era um bom homem. O meu pai era um homem muito bom, sem prática religiosa, mas um homem muito bom. Acho que nunca fez mal a ninguém, era incapaz. Padre Dário, nós estamos mesmo a terminar e depois dessas tribulações todas, que seria interessante ainda explorar alguma coisa mais, mas passados esses anos todos, 50 anos de sacerdócio e depois mais aqueles tempos... 50 anos de Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. Eu só tenho 39 anos de padre. Sim. E 50 anos de jesuíta. Fiz este ano 50. Sim. Qual é o sumo deste percurso? O sumo é assim, eu sou um homem feliz. Estas coisas só me fortaleceram para me entregar mais a Jesus. Com os meus pecados e os meus defeitos, toda a gente tem, eu também tenho, com um desejo muito grande de amar Jesus Cristo, de o seguir, de me dar a Ele, do tal bem mais universal, da tal maior glória de Deus, do tal serviço do próximo, e o sumo é este, é uma vida que eu sinto que foi muito feliz, porque entrega Jesus e ao serviço dos outros e vivendo a espiritualidade inaciana, que é o que me alimenta a oração, e eu faço exercícios espirituais todos os anos, de 8 dias, para retemperar forças e ver melhor em discernimento o que é que Deus quer. Muito bem, Sr. Padre Dário, muito obrigado. A gente haveria ainda muito para explorar, o tempo chegou efetivamente ao fim. Naturalmente que já nem vou perguntar-lhe quais são os contactos, porque os jesuítas estão por todo lado e as informações são facilmente acessíveis a quem quiser conhecer um pouco melhor a vida jesuítica e também, porventura, fazer alguns exercícios espirituais, se não conseguirem 30 dias, pelo menos de um fim de semana ou de uma semana. Agradeço, portanto, toda esta disponibilidade e agradeço a si que nos acompanhou e que nos permitiu entrar em sua casa ou no espaço onde se encontra. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanharam neste programa, pela rádio, pela televisão ou pela internet. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fiquem em paz e até ao próximo programa, se Deus quiser.